Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Bom, na aula de hoje eu gostaria de discutir com vocês o seguinte tema: a relação entre passado, presente e futuro na obra Segunda Consideração Intempestiva, da utilidade e da inutilidade da história para a vida, do Nietzsche. Bom, registrar primeiro a presença aqui do meu grande xodó, o gigante. Bom, para o tema da aula, eu gostaria de fazer uma seguinte observação, Quem é Nietzsche? Nietzsche é um filósofo que nasce em 1844 e morre no ano de 1900, O Nietzsche tem especificamente uma grande contribuição não só para a área da filosofia, mas também para a área da história. Isso é uma coisa que a gente deve se ressaltar, até porque os estudos históricos, principalmente aí do século XX e XXI, tiveram, vamos dizer assim, grandes contribuições do pensamento do filósofo alemão. Especificamente, eu diria para vocês, já deixarei como indicação aqui, algumas leituras específicas. Além do Segunda Consideração Intempestiva, que é um livro de 1873, eu indicarei para vocês também o livro Genealogia da Moral, até porque aí o Nietzsche vai propor o método genealógico, para fazer uma história da humanidade. Eu indicarei também para vocês o livro O Nascimento da Tragédia, onde ele vai fazer toda uma leitura do campo artístico desde a Grécia até os dias de hoje, e obviamente um livro específico chamado Crepúsculo dos Ídolos, que até o Nietzsche vai ressaltar o papel fundamental da arte para a vida, principalmente o papel da música. Bom, a primeira discussão que eu vou iniciar aqui com vocês é uma reflexão bastante interessante. O Nietzsche, no início dessa obra, colocaria uma seguinte ideia, O que faz um homem ser diferente de um rebanho? Especificamente é uma coisa interessante, porque significaria uma pergunta muito simples, mas dá para suscitar algumas ideias bastante interessantes. Veja só o que Nietzsche vai dizer sobre a diferença do homem do rebanho. Considera o rebanho que passa ao teu lado pastando. Ele não sabe o que é ontem e o que é hoje. Ele saltita de lá para cá. Come, descansa, digere, saltita de novo. E assim de manhã até a noite, dia após dia, ligado de maneira fugaz com o seu prazer e desprazer à própria estaca do instante. E por isso nem melancólico nem enfadado. Ver isso desgosta duramente o homem, porque ele se vangloria da sua humanidade frente ao animal, embora ele olhe invejoso para a sua felicidade, pois o homem quer apenas isso, viver como animal, sem melancolia, sem dor, e o quer, entretanto, em vão, porque não quer como animal. O homem pergunta mesmo um dia ao animal: por que não me falas sobre tua felicidade e apenas me observas? O animal quer também responder e falar. Isso se deve ao fato de que sempre esquece o que queria dizer, mas também já esqueceu esta resposta e silencia, de tal modo que o homem se admira disso. Veja só, essa ideia então de que o homem é diferente do rebanho tem duas perspectivas. A primeira, o que faz o homem diferente do rebanho? Primeiro, o nosso grau de memória. Todo ser humano possui uma memória, uma relação entre passado, presente e futuro, as três esferas do tempo. Ou diria para vocês, entre um passado e o futuro, até porque o presente é um ponto que ele acaba a todo momento. Especificamente, tem outro ponto fundamental e outra perspectiva, é de que o que faz o homem ser diferente do rebanho é o nosso acúmulo de experiências. Os seres humanos são tristes, porque nós estamos numa época, e desde a época de Nietzsche eu diria isso, estamos numa época de seres supra-históricos, com um acúmulo de experiências tão grande no passado que nos deixa preso. Então o passado, ou especificamente o tempo, é um grande fardo, um peso que nós carregamos. Então veja, como ser feliz carregando todos os processos e problemas da humanidade, toda uma carga de experiências e memórias que nós levamos pessoalmente e socialmente dizendo. Outro elemento fundamental, eu poderia correlacionar uma atual discussão aí sobre redução da maioridade penal com, por exemplo, esse conjunto de elementos do preso do passado. Vivemos uma tradição autoritária que nos faz preso a esse fardo do passado. E uma nova tentativa de leis especificamente autoritárias, de base quase que fascistas, nos levariam mais uma vez para um grande problema, a tristeza humana. Somos presos ao tempo, somos seres supra-históricos. A discussão que o Nietzsche vai fazer nessa obra é fundamental. Por quê? No século XIX, a história, se formando enquanto ciência, teve vamos dizer assim, um pé muito forte no que nós chamamos de historicismo. Principalmente na Alemanha, o chamado historicismo alemão, na sua segunda fase, foi o que o Nietzsche vai bastante fazer críticas. Por que especificamente? Uma primeira ideia. Nós temos, de acordo com Nietzsche, três formas específicas de conceber o passado. De acordo com Nietzsche, nós olhamos para o passado, nós olhamos para a história, primeiramente de uma maneira monumental. Esse é o primeiro tipo de história para Nietzsche. O que é uma história monumental? É aquela que nós olhamos para o passado e vemos os grandes feitos,
Uma história que foi feita e pode vir a ser feita novamente, ou seja, ela aconteceu e pode vir a acontecer novamente. Esse processo de esperança em um passado, em certos modelos, em tipos políticos perfeitos, na figura das grandes autoridades, nos causam, de acordo com Nietzsche, um superávit de intencionalidade no tempo, ou seja, nossas intenções, nós esperamos no futuro e nós geralmente nos frustramos. Isso até é uma tese que um historiador alemão contemporâneo aqui dos anos 70, chamado Koselleck, trouxe também como reflexão. Ele diz o seguinte: quanto mais nós temos expectativas de futuro, baseadas nas nossas experiências cotidianas, mais nós temos condições de ser frustrados. Isso Nietzsche vai colocar na nossa carga histórica. Então veja, preso ao tempo, o homem olha para o passado de maneira monumental, ele é um homem altamente preso ao tempo porque ele vai se frustrar. Um segundo tipo de história fundamental é chamada história antiquária, onde o homem olha para o passado especificamente como um objeto antiquário, algo velho, mesmo que ultrapassado, ele é uma espécie de um modelo moral. É um tipo de sociedade onde também nós nos inspiramos, mas não em grandes homens, mas uma espécie de modelos específicos. Essa história antiquada, de acordo com Nietzsche, é quando o passado ele deixa de ser necessariamente ter sentido novo ao tempo contemporâneo e se torna necessariamente uma tradição. Então nós vivemos o passado, era uma tradição. O terceiro tipo de história que está na obra nietzschiana, na segunda consideração intempestiva, é a tipo de história crítica. Essa aqui é o grande, vamos dizer assim, possibilidade que o Nietzsche vê na história. Veja, o que é a história crítica? A história crítica é aquela que olha para o passado e necessita de uma superação total. Não é à toa que Nietzsche é um dos grandes críticos da moral. A moral principalmente dita moral dos escravos, a moral católica, a moral cristã como um todo. Quando Nietzsche chega a essa crise da moral, essa crítica da moral, ele chega à seguinte conclusão: a história crítica é aquela que vai relacionar os aspectos positivos de uma ciência, que ela provoca uma nova constituição de objetividade do conhecimento, e do outro lado uma história como arte, como criação, aquilo que ele defende em outra obra, uma tentativa de volta de um estado dionisíaco, do desmensurável, do desmedido, ou seja, do incontrolável. A razão humana, que impõe limites aos nossos sentimentos, é um grande problema. Então veja, o diálogo e a experiência da história crítica colocariam os limites da história, obviamente como uma ciência, e do outro lado uma arte, ou seja, arte e ciência conjugariam junto uma tentativa de Nietzsche de superação dos problemas do passado. Bom, isso é uma tese que eu discuti com vocês, bastante fundamental, no qual vocês, alunos especificamente, podem usar em determinadas redações. Obviamente de maneira bem consciente, porque é necessário ter um aprendizado sobre o autor para poder utilizá-lo. Ao dizer o seguinte, vejamos, se você discute uma coisa de como nós olhamos para um passado, você pode tentar encaixar esses três tipos de teorias na sua redação ou em algum tema que você for debater. Essa é uma dica que eu utilizo para vocês, principalmente para você que vai fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Enem gosta bastante de propostas específicas que sejam baseadas em teorias, você saindo do lugar comum ou do que nós chamamos de senso comum. Então, moçada, é isso, essa foi a indicação de hoje aí sobre Nietzsche. Bom estudos para vocês aí e até o nosso próximo Crime Ideia. Valeu!